Neste mundo, as chamas ardem por toda parte, aqui ou você mata ou elas matam você. Algum lutador diz que todos os outros nunca deveriam ousar desanimar. Uma multidão de pessoas armadas com meios improvisados, como forçados, corre para atacar. Um guerreiro sem nome, tendo como pano de fundo casas em chamas, enfia sua lâmina direto no torso do inimigo. Inesperadamente para ele e para as pessoas ao seu lado, uma explosão troveja nas proximidades. Uma criatura demoníaca gigante aparece na frente de um pequeno grupo de pessoas. Apesar da diferença de altura, o herói está determinado a lutar contra um monstro gigante. Gritando para que esse parasita venha até aqui, o cara dá um salto gigante para enfiar sua arma na testa do inimigo. Tudo o que restou deste lugar foi um deserto arrasado, cheio até a borda de cadáveres humanos. O cara ficou gravemente ferido na batalha, está coberto de sangue e no lugar da mão há apenas um vazio flagrante. Mas seu oponente não sofreu menos. O demônio gigante jaz com o rosto quebrado, sangrando muito, no chão. O homem que derrotou o gigante rapidamente desaparece devido à enorme perda de sangue. Uma voz na minha cabeça diz que este paraíso da morte será o local de descanso de Mark Eden. De repente, o herói acorda, embora pareça que já morreu, mas algo está claramente errado ao seu redor. Ele olha para as mãos e vê que estão completamente bem, apesar de tudo o que aconteceu com ele antes. Mark não entende o que aconteceu com ele, mas gosta do poder que lhe permite controlar as criaturas que matou. Ele se lembra de ter lutado contra um esquadrão inteiro de soldados blindados e blindados. Depois de cada assassinato, inclusive esses, seu exército só ficava mais forte. Seus inimigos em Hall eram pessoas, cada uma com habilidades completamente diferentes. Após 10 anos lutando contra adversários com um poder incrível, ele finalmente encontrou o que procurava há tanto tempo. Mark encontrou um portão espacial para seu irmão mais novo, que queria tanto retornar à Terra. Os irmãos ficam frente a frente, o mais novo pede ao mais velho que vá com ele. Eden diz que já fez tudo o que podia por ele, deve ir mais longe sozinho, sem ajuda. O irmão apenas sorriu, como se já entendesse tudo, não perguntou nada. Ele sempre foi assim, tanto depois do chamado para ela quanto durante sua vida na Terra também. O irmão percebeu que só aqui Mark poderia dar vazão ao seu desejo de matar, o que ele não poderia fazer na Terra. Este era o único lugar para alguém como ele, um necromante desperto. O personagem principal está em um mar de sangue, de onde muitas mãos mortalmente pálidas se estendem para ele. Castelo dos Demônios, Hall, sangue e destruição estão por toda parte, chamas mágicas estão ardendo em algum lugar, as paredes não estão nas melhores condições. Um esqueleto senta-se majestosamente em um trono. Uma figura encapuzada se aproxima dele com um cajado, que tem um crânio humano em vez de um punho. Desmond Roderick, o espírito da morte esqueleto de meio período, tem uma mensagem urgente para seu mestre. Mark, de algumas sombras, permite que ele conte a novidade ao esqueleto que chega. Desmond se ajoelha em obediência e diz que o irmão de Eden, que voltou à Terra, morreu. Uma chama de energia azul começa a emanar do esqueleto no trono, o que não pode ser um bom presságio para algo bom. Ossos e armaduras começam a rachar e rachar ruidosamente, como se fossem se despedaçar sem a ajuda de ninguém. Uma explosão de energia ocorre na frente de Roderick, inflando sua capa, mas o esqueleto parece calmo. Algo que até recentemente era um esqueleto se volta para Desmond, que está pronto para servir. Mark, ainda parado nas chamas que se dissipam, diz que precisa de mais detalhes. Até agora, o herói imperturbável está extremamente preocupado com este acontecimento. A chama ainda não sai da armadura. Ele diz que, por ser seu irmão, deseja detalhes detalhados sobre como isso aconteceu. Roderick, o braço direito de Mark, tem a habilidade de ver todas as almas vivas em todas as dimensões. Desmond, caminhando sob a sombra da morte, expressa seu respeito ao rei de Ela e ao senhor do castelo demoníaco Gargoa. Desmond lembra que o mestre há muito lhe ordenou que vigiasse a alma de seu irmão, que havia retornado à Terra. Mas recentemente ele se convenceu de que a ligação entre sua alma e a Terra foi rompida, do que se pode tirar uma conclusão óbvia. Mark acha difícil acreditar nisso, ele pede provas de que isso realmente aconteceu. Roderick não se atreve a contradizer seu mestre e começa a materializar seu irmão na sua frente. Os irmãos, após uma longa separação, olham-se nos olhos, sem perceber bem a essência do que está acontecendo. É sabido que quem olha nos olhos da morte vai se lembrar de tudo. Mark pensa que seu irmão voltou à Terra há 6 anos, mas tudo parece igual a então. Seus olhos se fecham,
A última coisa que vem são 2 pontos borrados. Um deles está feliz por finalmente estar morto. 2 pessoas se levantam e se gabam de que mesmo o repatriado mais forte não será capaz de enfrentá-lo e se estiver sozinho. A mão direita do assassino parece a pata de um monstro e está manchada de sangue. Ele diz que sem a capacidade de avaliar a situação, você terá uma morte terrível sozinho, não importa o quão forte você seja. Mark continua sentado em seu trono com um olhar extremamente pensativo, nada traz sua preocupação. Desmond diz que depois que o irmão Mark voltou, eles compararam sua alma com as almas de outros terráqueos. Depois disso, eles descobriram que ele era sem dúvida o mais forte entre eles. No entanto, havia várias pessoas na Terra que eram apenas ligeiramente inferiores a ele em força. Mark diz que é hora deles irem para o chão. Roderick pergunta novamente surpreso. Parece que seus ouvidos o enganaram. O senhor pede ao seu servo que diga aos 5 príncipes que em breve o chamará. Nem mesmo a caveira consegue esconder a surpresa que Desmond sentiu com essas palavras. Os 5 príncipes são os 5 necromantes mais fortes que concordaram em servir Mark depois que ele removeu o selo deles. Somente depois de derrotá-lo Eden foi capaz de capturar o castelo demoníaco de Gargoa. O personagem principal diz que Roderick continua no comando do castelo, pois durante a ausência de Mark haverá gente suficiente que deseja capturá-lo. O esqueleto está claramente insatisfeito, mas não pode contradizer o mestre. Desmond diz que é perigoso ir para a Terra sozinho. Mark calmamente diz que pedirá ajuda se for necessário. Não pode levar todos com ele, a menos, é claro, que sua mão direita entenda o que ele quer dizer. O esqueleto inclina levemente a cabeça e diz que entende tudo. Desmond Roderick sempre seguirá suas ordens. O herói pensa em como os meta-humanos da Terra, que evoluíram para criaturas fortes e sedentas de sangue, poderiam derrotar John Eden, porque pelos padrões de Ela, eles nada mais são do que meras presas. Mesmo assim eles conseguiram. Ele está extremamente intrigado. Mal pode esperar para provar esses meta-humanos. Tais pensamentos o fazem sorrir involuntariamente. Aqui ele ainda não tem mais ninguém para matar. Mark lembra como, antes de seu irmão partir, eles disseram que lutaram até a morte por este castelo. O personagem principal perguntou se seu irmão tinha certeza de que queria deixar este mundo e voltar para casa. John queria dizer algo, mas Mark o interrompeu, dizendo, seu irmão não entende que ele pode compartilhar o poder sobre este mundo com ele se ele ficar. O irmão mais novo pergunta se o irmão mais velho realmente não sente nada mesmo nesse momento. Mark lembra que nasceu privado de quaisquer sentimentos e às vezes se perguntava se foi por causa dessa crueldade que ele alcançou níveis de poder e força aqui. Os irmãos se abraçam, diz John, não importa o que aconteça, ele acredita que um dia Mark se sentirá confortável na Terra. Neste momento, o Eden mais velho pensa em como pode ser confortável na Terra se ele não se sentir à vontade nem na escola nem no trabalho. Pelo contrário, quanto mais pessoas estavam ao seu redor, mais suas mãos desejavam matar. Mas John não conseguia entender isso, porque ele era normal. Foi em vão que ele disse que eles não se viriam novamente até que o próprio Mark quisesse vir à Terra. Mesmo assim, seu irmão mais velho pediu-lhe que pensasse novamente se tinha certeza de sua própria escolha. Desmond e Mark examinam as profundezas do portal, simplesmente tentando compreender, ou na tentativa de discernir algo nele. Roderick testemunha que os portões da Terra estão abertos, e o comandante morto-vivo, cheio de sede de sangue por todas as coisas vivas, vai para a Terra. Washington, Estados Unidos. Chuva leve cai do céu em grandes casas de bloco. Em algum canto, do nada, um portal azul brilhante se abre, levando a ela. A mão do necromante abre caminho para uma pequena lacuna no espaço, brilhando abundantemente com raios vermelhos. Seguindo o galho, o próprio Mark Eden desce até o chão. Ele aparece em algum canto sossegado, dificilmente alguém por perto que o perturbe. Desmond percebe que o governante voltou à Terra sem impedimentos. Ele, por sua vez, pergunta se Roderick informou aos 5 príncipes que eles podem ser necessários. Ele diz que eles estão prontos para atender seu chamado a qualquer momento, o que deixa o necromante incrivelmente feliz. Mark pergunta à mão direita quanta força ele pode gastar na Terra. Ele diz que a atmosfera está cheia de maná, tanto quanto ele quiser. Roderick diz que será os olhos e ouvidos do mestre, zelando por ele o tempo todo, e Eden acha que é importante lembrar, esta não é a Terra que ele conhece. Agora há muitas pessoas aqui que despertaram suas habilidades em conexão com o desastre de 16 anos atrás, foram esses meta-humanos que tomaram o poder em muitas cidades. Enquanto o herói pensa que pouco antes de se mudar para ela, muitos monstros e masmorras apareceram, a chuva escorre livremente pelo seu rosto.
Mark acredita que a associação provavelmente já está ciente da morte de John, então eles precisam primeiro fazer uma visita. Há 16 anos, portais começaram a aparecer de repente por toda a Terra, levando a masmorras de outras dimensões. Monstros começaram a surgir de lá, mas também pessoas que uma vez foram chamadas para lá, foram chamadas de volta. Geralmente eram incrivelmente fortes. Associação de Caçadores. Eden tem quase certeza de que nesta organização eles sabem algo sobre o assassinato de seu irmão, pois ele era conhecido como o mais forte das pessoas. Na associação, o rapaz é recebido por duas meninas sentadas na recepção. Uma garota bonita e sorridente pergunta como eles podem ajudá-lo. Quando Mark se aproxima, ele diz que precisa de algum funcionário de John Eden. A garota pergunta se o cara quer dizer que John, que era um caçador rank C e morreu recentemente, ela precisa saber quem ele é para Mark. Ele relata que é seu irmão mais velho. As meninas ficam extremamente surpresas, pois John Eden não tinha parentes, mas um pouco depois a segunda lembra que parecia se lembrar de algo sobre seu irmão. Eles lembram que esse é o homem que se recusou a voltar para a Terra. Os funcionários pedem para ele esperar um pouco. O cara entende que João não escondeu a presença de seus parentes. É bom que ele tenha ficado calado sobre o fato de seu irmão estar um necromante. Uma pessoa extremamente entusiasmada chega correndo e pede perdão por tal mal-entendido. Ele tenta recuperar o fôlego e diz que recebeu uma ligação sobre Mark. Foi uma grande surpresa, e o elevador estava cheio de gente. Ele teve que subir as escadas correndo. O nome do cara é Steve Newman. Ele é o diretor do departamento de emergência da American Tears Association. Ele examina Mark, reconhecendo a aparência do irmão de John, mas ele só está interessado em saber onde está o corpo de seu irmão agora. O diretor discute por que esse cara se comunica de forma tão informal. Ele realmente acha que só o relacionamento dele o torna um figurão. Ele corre e diz que primeiro a associação deveria fazer algumas verificações e verificar o relacionamento deles. Mesmo que Steve não goste muito, mas o irmão do cara morreu recentemente, você pode mostrar clemência, mesmo que ele seja um caçador classe A. Os caras estão indo para algum lugar. Eden está interessado em saber que tipo de cheques precisam ser aprovados e Newman diz que o motivo está no fato de que muitos impostores tentaram se passar pelo irmão de John. Steve abre a porta com a ajuda de um cartão e diz que o jovem Eden fez uma grande fortuna para si, então sua morte repentina fez um grande barulho na sociedade, já que não há herdeiros. Muitos vigaristas decidiram que esta era a sua chance de conseguir rico. Felizmente, a associação tinha algumas informações, por isso eliminou todos os candidatos através de uma simples verificação. Mark não tem com o que se preocupar. Se ele for um irmão de verdade, o teste de DNA vai colocar tudo no seu devido lugar. O elevador os leva a algum laboratório chique. Os rapazes são recebidos por uma jovem loira. Eles levam uma seringa para a mão de Eden e dizem que só vão verificar o nível de mana no sangue e as informações genéticas. A garota felizmente relata que Mark é um meta-humano e usuário de mana, e também é parente de sangue de John. Eden está sentado calmamente na cadeira de operação, algo claramente está incomodando Steve. Ele diz que como descobriram tudo, é hora de subir ao escritório, porque Newman tem algo para contar. O incidente ainda é extremamente incomum, então você não pode simplesmente contar tudo, e as roupas de Mark estão molhadas. Então Steve grita para o lado para aquele cara ali ligar imediatamente para o departamento de suprimentos e pedir para ele trazer uma muda de roupa para o departamento de emergência. Mark troca seu terno antigo por uma moderna camisa branca de botões. Algumas garotas atrás deles estão falando sobre como o irmão de John está em algum lugar por aqui. Uma delas nem sabia que ele tinha parentes. A garota conta novamente a história de como Mark permaneceu em outro mundo, sem entender como poderia fazer isso. Dizem que o João era muito bonito, o irmão dele também, mas ele parece um pouco pálido. Outra garota argumenta que ele só tem a pele clara. Os mesmos acham que o irmão mais velho parece um pouco mais frágil que o mais novo, mas então Steve sai correndo e, balançando o punho, manda parar a fofoca no corredor. As meninas, um pouco envergonhadas, vão embora rapidamente. O diretor chega ao Eden e pede perdão pela intromissão. O cara já se vestiu exatamente como Newman. Steve já pediu permissão para divulgar todas as informações sobre John. Eles têm que esconder informações sobre os caçadores, pois isso equivale a dados sobre a capacidade de defesa do país. Todas as informações sobre o irmão são um segredo guardado que só pode ser revelado a familiares confirmados. Newman entrega a pasta para Mark e diz que eles têm muito mais informações sobre seu irmão, mas aqui está tudo que pode ser útil.
O rosto do necromante escurece diante de seus olhos. Ele se pergunta se seu irmão estava sendo espionado, mas o envergonhado diretor diz que está é uma palavra muito forte. Ele diz que apenas mantém a gestão informada sobre eles, mas não todas as etapas, porque os caçadores são uma garantia importante da segurança do país, que não deve ser esquecida. Ninguém entra na vida pessoal, apenas informações básicas. Mark se pergunta qual é a causa da morte de seu irmão e ao mesmo tempo pensa que gostaria de descobrir informações pessoais sobre pertencer a diferentes guildas. Steve suspira, suando muito, diz que John morreu em serviço, enquanto limpava uma grande masmorra com caçadores de outros países. Esta foi uma operação inédita na qual participaram Rússia, Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul. Sabe-se que foi John quem derrotou o chefe da masmorra, mas morreu em um acidente. Mark olha para Steve de sua cadeira com um olhar que o penetra, sem trair suas emoções. Os lábios se curvam levemente e o cara entende que não houve acidente. Afinal, ele viu claramente os últimos momentos de sua vida com a ajuda de um feitiço chamado Olhar do Falecido. Ele foi definitivamente morto, e se a associação não tiver conhecimento, então alguém claramente tentou esconder as circunstâncias da morte de John. Steve entrega as chaves da propriedade de seu irmão mais novo para Mark e pede que ele se sinta em casa ali, pois precisa de um bom descanso. Mark olha para a chave com uma leve tristeza nos olhos. Ele entende que precisa descobrir a verdade. O diretor fica sozinho no telhado e reflete sobre o fato de John estar extremamente forte ao retornar, mas seu irmão foi convocado junto com ele, então não há dúvidas de que Mark também possui uma força enorme. Afinal, este homem é o irmão mais velho do caçador mais poderoso do mundo, o herói do salvador da humanidade. Certamente as notícias sobre ele logo se espalharão não apenas por toda a América, mas por todo o mundo. À noite, no prédio onde fica o apartamento de John, as luzes estão acesas em algumas janelas. Há paz e ordem no apartamento, como se ninguém morasse aqui ou alguém o limpasse bem. Mark está folheando documentos sobre a vida de seu irmão e de repente percebe que há algum tipo de anotação em um pedaço de papel amarelo inserido dentro dele. São várias fotografias onde o seu feliz irmão comunica com diferentes pessoas ou participa em operações especiais. De repente o herói percebe outro rosto conhecido na foto, além de seu irmão, na foto ao lado, provavelmente a pessoa que estava na visão. Eles têm as mesmas tatuagens nos ombros, o que provavelmente significa que pertencem à mesma guilda. O cara acha que pode encontrar algo sobre esse cara e a guilda se gastar um pouco de tempo. A próxima folha é exatamente o que Mark estava procurando. Ele precisa sair imediatamente. De acordo com os documentos que Steve lhe entregou, o escritório da Guilda Gargoa, chefiada por John, fica no centro. Não foi possível encontrar informações sobre os membros da guilda. Ele decide que irá até lá e descobrirá tudo pessoalmente, mas será melhor ainda se ele puder conhecer aquele cara. Mark mostra a alguém uma foto do desconhecido e de seu irmão na tentativa de encontrar o caçador. A garota diz que Nick Newman está na foto. Ela se pergunta por que o jovem está procurando por ele. Mark diz que é um assunto pessoal, mas ele definitivamente precisa vê-lo. A garota procura informações no sistema e vê que Nick não está lá agora. Ele agora está em missão na estação Shinso. Ela sente muito. A funcionária diz que Mark pode deixar seus dados, então ela entrará em contato com o Departamento de Relações Externas e pedirá que ele os entregue a Newman quando ele retornar da missão. Estação Shinso. Uma estação de metrô comum e comum, pessoas andando por toda parte. É óbvio para Mark que alguém como ele só pode fechar o portão aqui. Esse é o nome do portal para a masmorra em outra dimensão. À frente, o cara vê vários pilares de luz pronunciados. Neste mundo é realmente muito mais fácil reconhecer Mana do que em Hall. Ele ignora a fita que proíbe a entrada aqui e se aproxima dos dois inspetores. O homem diz que está em uma zona perigosa, então o cara não pode entrar aqui e pega um bastão. Mas a garota pede para ele esperar. Os guardas deixam Mark passar e, enquanto ele olha para o portal, pensam que ele se parece muito com o irmão do falecido John Eden, que apareceu recentemente na cidade. O homem não acredita que este seja o único parente do herói, é mesmo Mark Eden. Os guardas chamam a atenção, falam que aqui é perigoso, mesmo ele sendo irmão de John, mas o cara apenas se vira e pergunta se os caçadores estão limpando agora. O homem diz que o capitão da primeira brigada de assalto, Nick Newman, está agora limpando lá. Mark diz que também irá para lá. O homem tenta impedir Mark de entrar no portal classe A, mas a segunda pessoa presente diz que se Mark for o irmão mais velho de John, então seu nível será superior ao do portal.
O primeiro diz que mesmo assim você não pode entrar lá sem a autorização da guilda. O segundo diz que já entrou, para óbvia surpresa do primeiro. O portal fica vermelho depois que Mark entra, e as pessoas dizem que precisam se reportar ao topo para que se algo acontecer não sejam culpados. Deixa a associação cuidar disso. Eden aparece em alguma masmorra. Uma pessoa está deitada ao lado dele. Tudo ao redor tem uma tonalidade avermelhada. Mark percebe que a aura aqui é muito mais suave do que em Hall, mas isso é bom. O herói vê restos, sangue e ossos, de onde conclui em que direção seguiram os caçadores. Ele vê à sua frente um crânio gigante de algum predador parecido com um cervo. Ele levanta a mão, tudo ao redor está envolto em chamas azuis. Ele ordena que o monstro se levante. Do corpo, que parece começar a consistir em carne, algum tipo de líquido começa a fluir, e a magia paira cada vez mais. O herói aponta a mão para o céu e coleta manualmente a criatura morta. Como resultado, 5 esqueletos aparecem, exigindo que o suzerano lhes dê ordens. Mark ordena que eles o sigam porque ele precisará deles mais tarde. Newman, com um grito alto, abaixa sua arma sobre o corpo de alguém na tentativa de matá-lo. Após o golpe, a cabeça da criatura parecida com um cavalo voa e o sangue flui abundantemente do pescoço. Os olhos do caçador estão ardendo. O sangue escorre sobre ele, seu rosto já está completamente encharcado, mas o herói finalmente lidou com a maldita criatura. Um bando de caçadores olha o que sobrou do monstro que Nick acabou de superar. Algumas pessoas olham extremamente entusiasmadas para o capitão, manchado de sangue da cabeça aos pés. O sangue finalmente parou de fluir da ferida aberta e o silêncio completo reinou na masmorra. Depois de alguns momentos, os caçadores finalmente gritam de alegria que venceram. Um dos soldados pede a Nick que beba uma poção de regeneração para que ele não sofra com o veneno que está contido no sangue deste monstro. Ele agradece ao cara, aceitando a garrafa, dizendo que gosta da inteligência dele. Outros se perguntam se Newman estabeleceu um recorde de morte mais rápida de um chefe rank A. Ele provavelmente já é mais forte que John. Nick gosta muito de ouvir elogios dirigidos a ele. O cara só se vangloria ainda mais, dizendo que na verdade já o superou em tudo há muito tempo, simplesmente permitiu que ele vencesse de propósito. Os outros caçadores não conseguem acreditar no que ouvem. Nick é realmente tão forte quanto diz. Ele diz que, na verdade, todas aquelas palavras sobre John ser o mais forte dos caçadores são um completo absurdo. Apenas suando de vergonha, diz que John Eden era realmente muito forte. Nick se vira para encarar esse cara, seu rosto muda instantaneamente, suas expressões faciais não dizem nada, mas seus olhos indicam que ele está pronto para matar. Ele muda de rosto novamente, e manda o recém-chegado ir até ele. Todos ao redor estão suando de tensão, mas o recém-chegado ainda decide se aproximar de Nick. Quando o cara chega perto o suficiente, Newman, com os olhos vidrados, dá um soco no estômago dele. O jovem caçador se inclina no chão e Nick olha para ele com seu olhar arrogante. Ele coloca a bota na cabeça do jovem e, com voz cheia de veneno e bile, pergunta quem é mais forte, ele ou John Eden. O cara entende que suas palavras foram um erro grave, mas não consegue dizer uma palavra por medo. Com o que resta de suas forças, sacudindo todo o corpo, o jovem diz que Nick é definitivamente muito mais forte que John. Newman e seus fãs se levantam e olham com altivez para o pobre rapaz. Um deles pergunta a Nick o que deveriam fazer com esse perdedor. Uma faísca maligna brilha nos olhos do ídolo. Ele diz a eles para lhe ensinarem uma lição corretamente e depois deixá-los sair da masmorra. Instantaneamente, os camaradas recentes se transformam em fiéis cães de guarda que estão prontos para destruir qualquer um ao comando do dono. Um dos torcedores fica na frente de seu ídolo e pergunta se eles se encontrarão no mesmo local da última vez. Nick acende um cigarro e, chamando-os de malucos, diz que é claro que irão para lá. Ao sair, ele diz que eles fizeram um ótimo trabalho hoje, então por que não se divertir? Ele aperta uma espécie de cristal roxo que forma uma estrutura energética no meio dele. Ele pede para seus pupilos não se demorarem. Os caçadores olham para seu ex-companheiro como se ele fosse um brinquedo com o qual uma criança cruel brincaria agora. Eles perguntam qual é o nome do idiota e ele diz que é Bob Tarroy. O cara se agacha e pergunta quantos anos Taeo tem. Ele diz que tem 21. Hunter aperta o rosto de Bob, gostando da maneira como ele se contorce, incapaz de mudar alguma coisa. Ele levanta o rosto de Taeo e olha diretamente em seus olhos, dizendo que não gostou da arrogância de Bob. Se John o tratava com condescendência, então isso não significa nada. Apesar de todas as ameaças, Taeo diz que não foi atrevimento. Chendog agarra Bob pelos cabelos,
chamando de idiota que não entende que ele não tem mais teto desde que Eden morreu, então é melhor ele descobrir seu lugar o mais rápido possível. Ele pede perdão, mas a galera lotada fala que se ele quer perdão então deixa ele dar o telefone da irmã. Ouviram dizer que ela não tem corpo, mas sim uma obra de arte. Suando profusamente e mordendo os lábios, Bob lembra que quando John estava vivo, ele ouviu o que os caçadores faziam nas masmorras. A Guilda Gargoa foi a única guilda que não causou problemas, pois era controlada por ele pessoalmente, ninguém sequer pensava em crime enquanto ele estava no comando. Ele nunca cometeu o menor erro ao limpar masmorras, e em caso de violações, sempre investigava minuciosamente, procurando o culpado. Ele fez muitos inimigos com seu comportamento honesto, mas ninguém podia discutir diretamente com ele por medo de represálias. Bob morava com sua irmã quando seus poderes meta-humanos despertaram, mas ele já conhecia John Eden porque protegia pessoas sem poderes. Para retribuir toda a gentileza de sua irmã, ele decidiu se juntar à guilda de John Eden, que passou a protegê-lo, colocando-o sob sua proteção até que um dia John morreu em circunstâncias misteriosas. Após sua morte, Bob se sentiu como uma presa entre os outros caçadores. Um por um, os caçadores que já haviam caminhado na linha começaram a mostrar suas verdadeiras faces. Bob está em um círculo de caçadores exigindo que sua irmã o perdoe. Ele pensa que os mataria se fosse tão forte quanto eles. Alguns caçadores ainda intimidam Taeo, mas os outros já notaram a aproximação do estranho. Todos percebem a presença de Mark. Um deles pergunta quem ele é. Eden está com seu pequeno esquadrão de esqueletos e silenciosamente os perfura com seu olhar. Chamas azuis começam a rastejar ao seu redor, seus olhos brilham em vermelho. Ele se pergunta onde está Nick Newman. Os caçadores sussurram nervosamente que este poderia ser um conhecido de Nick. O cara com a bochecha ensanguentada fica em silêncio. Ele ataca Mark e pergunta como ele chegou aqui, pois deveria ter seguranças da associação na porta, mas Eden não liga. Ele repete a pergunta. O cara com a bochecha ensanguentada diz que já foi embora e se pergunta quem Nick é parente dele. Mark pensa tristemente que está atrasado, mas lambe os lábios, pensando em alguma coisa. Nesse momento ele percebe o Bob espancado, não entende como o cara foi parar nessa posição. Eden recorre diretamente a Theo para ver se ele sabe onde procurar Newman. O arrogante entra na conversa, pois Mark não respondeu a pergunta sobre quem Nick é parente dele. Eden diz que está tratando de um assunto pessoal com Newman. O cara é insolente, dizendo que não há necessidade de responder a ele, que apareceu do nada. Eles começam a se aproximar, perguntando-se por que ele está falando com eles em tom informal. Talvez eles se conheçam há muito tempo ou algo mais. Eles contornam Mark e perguntam novamente por que ele precisava de Nick. Eles não o viram aqui antes. Quem ele é? Eden entende aonde isso vai levar, mas não vai seguir o exemplo desses fracos. Quase instantaneamente, um dos caçadores voa contra a parede mais próxima, deixando uma marca significativa. A força do golpe é tanta que o sangue começa a escorrer de sua boca e, além disso, uma flecha atinge seu peito, prendendo-o à pedra. Os esqueletos são claramente visíveis atrás. Mark pergunta pela última vez onde ele deveria procurar por Nick. Os caçadores chamam Eden de cabra e estão prestes a atacá-lo. Cada um deles, à sua maneira, corre para atacar Mark, que, ao que parece, nem se prepara para revidar. Neste momento, os guerreiros de Mark saem de trás da parede mais próxima, prontos para matar por ele. Obviamente, sem esperar por isso, os caçadores lutam com os esqueletos, embora não esteja claro quem vencerá. De repente, o mais ousado deles é jogado contra a parede por uma mão de osso, tirando sangue. O próximo é plantado em sua lança por um dos lanceiros da Legião de Marcos. Em seguida, eles o abaixam e cortam o que antes era uma pessoa viva em carne picada. Bob pede ajuda, tossindo sangue no chão e ainda não entende de quem precisa se salvar. Neste exato momento, a cabeça decepada de um de seus agressores cai na frente de Taeo. O último dos caçadores hostis luta contra vários esqueletos ao mesmo tempo. Ele não entende que tipo de criaturas eles são. Enquanto ele pensava na natureza desses guerreiros, um dos esqueletos se levantou e perfurou seu peito. Os esqueletos começam a atacar Bob, que não representa perigo. Mark se aproxima dele lentamente. Ele faz a última tentativa de dizer onde procurar por Nick. Enquanto o cara está organizando seus pensamentos, Eden com seus olhos flamejantes aparece logo acima dele. Taeo não entende de onde veio esse estranho, especialmente porque não entende por que precisava de Newman. Bob, quase soluçando, relata onde Nick pode estar agora. Mark pergunta se Bob quer viver. Ele naturalmente responde afirmativamente, pelo que Eden exige levá-lo ao clube.
O cara assustado tem dificuldade em pronunciar as palavras que não entende muito bem. Mark se vira para sair, mas Bob começa a dizer que não sabe o endereço exato. Mas sob o olhar de Eden, ele decide que mesmo sem saber a localização exata, ainda encontrará o bar. Bob e Mark aparecem do portão. Os guardas permitem que Thael enxugue o rosto. Eles não acreditam que apenas esses dois sobreviveram. O cara percebe que sua única chance de sobreviver é Mark, então ele diz que sim, o chefe matou todos os outros. Agora fica claro para Eden que mesmo na Terra as pessoas são ameaçadas por esses monstros, mas apenas os caçadores sabem disso. Os trabalhadores da associação deveriam tomar notas e apenas acreditar na sua palavra, porque não há como investigar. O primeiro guarda diz que o patrão deve ter sido muito forte, ao mesmo tempo que anotava os nomes dos mortos. Porém, o guarda não entende para onde Nick foi e como lidaram com o monstro. Bob revela sem jeito que Mark veio e matou aquele monstro forte que iria acabar com Thael. O guarda inclina levemente o boné em sinal de respeito, muito feliz por Mark e Eden ter podido ajudar. O cara pergunta se Mark realmente conhece o irmão de John Eden, o grande guerreiro. O guarda diz que este é seu irmão mais velho, mas Bob não sabia, provavelmente porque só recentemente desenvolveu seu domingo. Thael fica chocado com a notícia, agora ele entende por que esse homem é tão forte. O cara entende a natureza de sua força, Mark deve ter retornado de outro mundo, e lá é necessária uma força gigantesca. O cara, suando nervosamente e roendo as unhas, lembra que John foi o último a voltar. Ele conseguiu montar rapidamente uma guilda e desenvolvê-la até se tornar a mais forte do mundo. O guarda chama Bob com desgosto, interrompendo seu longo raciocínio. Ele diz que ligou para ele mais de uma vez, para onde Nick foi e como eles ainda derrotaram o chefe se todos os outros morressem. Thael diz que Newman tinha algo para fazer, então ele saiu usando uma pedra de teletransporte, e então Mark apareceu e lidou com o chefe forte. Os guardas estão extremamente insatisfeitos com o comportamento de Nick Newman. Eles não entendem para onde a guilda Gargoyle está olhando. Já seria hora de expulsá-lo enquanto John estava vivo. Nick era gentil e obediente, mas agora ele faz tudo o que quiser. Mark entende que após a morte de seu irmão, Newman começou a se movimentar a negócios e a deixar outras pessoas em atribuições. Muitos escreveram queixas contra ele à associação, mas a influência da guilda Gargoa era tão grande que nem mesmo a associação podia fazer nada abertamente. Além disso, houve uma luta ativa pelo poder dentro da própria guilda, com muitos desafiando a posição vaga de líder. Como resultado, Bob pega Mark pela mão e diz que eles provavelmente deveriam ir. Ele diz que eles podem ir, ele escreverá os nomes de Mark, Nick e Bob na caixa. Eden se vira, sorrindo de desgosto, e diz que seu nome não deveria estar ali. O segurança está suado e diz que assim seja, já que tal pessoa pede. Os guardas dizem que esse cara faz seu sangue gelar, ele se parece com o irmão de John, mas não se parece nada com ele. Bob cuida deles com tristeza. Os guardas acreditam que o poder do repatriado o ajudou a derrotar o chefe, mas ele parece comum. Seu irmão era claramente mais forte. Mark e Theo chegam a uma placa luminosa. Eden pergunta impacientemente se a pessoa que ele precisa está aqui. Bob diz que esse é um dos clubes que ele frequenta, mas se não, ele pede licença e te leva para o próximo. Eden percebe que Bob conhece Nick bem, mas ele transpira um pouco e diz que não é assim. Acontece que ele é o comandante de seu esquadrão. Mark pergunta com certa desconfiança se o cara ia a boates com Newman. Bob fica mais triste e sua. Ele revela que foi Nick quem o arrastou para todos os lugares, não ele quem caminhou. Mark convida Thael para entrar no clube para finalmente encontrar aquele que tanto procuravam. No clube, cada pessoa relaxa à sua maneira, mas os heróis agora não têm tempo para pausas. Bob e o sombrio Eden procuram Newman no meio de uma multidão de outras pessoas. Eles decidem que não conseguirão encontrá-lo aqui, então precisam entrar na parte mais cara do clube. A galera caminha pelo tapete vermelho, enfeitado com fios dourados. Tem bem menos gente aqui. No caminho, um guarda aparece no caminho de Mark e Bob, guardando a porta que eles claramente precisam entrar. O homem sério que está na porta, sem levantar a sobrancelha, diz que estão atrasados. Thael está tentando abrir caminho trazendo o irmão mais velho de John Eden com ele, porque ele é uma pessoa muito importante. O guarda olha para Mark, de rosto pálido e sombrio, com alguma desconfiança. Depois de algum tempo, o vigia percebe que o olhar de Eden literalmente penetra. Ele se sente inquieto e, na tentativa de se livrar deles o mais rápido possível, pergunta o que eles precisam. Aqui, Mark decide que precisa tomar as negociações com as próprias mãos, então ele se apresenta e diz que claramente não vieram olhar para ele.
Parece que neste momento a crença na família Eden começa a alcançá-lo. Ele pergunta se Mark é realmente irmão de John, ao que ele diz que já foi informado sobre isso. O guarda começa a ficar bravo, acha que Eden é um grande idiota, mas não fala nada em voz alta. O homem entende que todos os que retornaram são muito fortes, então não adianta entrar na batalha se for mesmo ele. Ele cerra o punho, mas entende que não quer um conflito com esse cara, embora já tivesse quebrado o crânio de um meta-humano comum por tal atitude. O homem pensa que seria melhor para sua vida se abrir para eles, então ele o faz. Bob e Mark se encontram na entrada de um clube de elite onde apenas a nata da sociedade se reúne. Eden olha tristemente para as pessoas e percebe que Nick Newman não está entre elas. O chefe local pergunta por que Bob veio. Ele é um dos meninos de Nick, talvez tenha alguma novidade. Ele confirma que está sob o comando de Newman, mas não basta. As pessoas perguntam quem ele trouxe com ele. Quando ele diz que este é o irmão mais velho de John Eden, todos ficam boquiabertos de surpresa. Mark diz que está procurando Nick Newman aqui. Esses caras sabem onde encontrá-lo agora. O cara ruivo concentra mais sua atenção no irmão de John. Ele se levanta e vai até Mark. Os rumores sobre seu retorno são mesmo verdadeiros. O cara oferece a mão e se apresenta como Xander Nó. Ele é o comandante do batalhão de assalto da Guilda Gargoa. Nick Newman é seu subordinado. Eles apertam as mãos e Xander convida Mark para se sentar com eles. Sorrindo afavelmente, ele se vira e manda alguém trazer bebidas. Aqui está o irmão do falecido líder, e eles ficam enraizados no local. O cara que foi comprar bebida alcoólica pergunta no caminho por que Eden está procurando por Newman. Ele realmente vem aqui com frequência. Mark diz que está procurando por Nick porque tem um problema pessoal com ele e se pergunta se alguém pode finalmente dizer onde ele está. Nó sugere sentar-se primeiro, porque mesmo ele, como seu chefe, não sabe exatamente onde Newman está agora, porque ultimamente ele costuma se envolver em histórias desagradáveis. Xander diz que Mark pode contar a ele sobre um assunto pessoal. Ele contará de bom grado a Nick quando vir. Uma leve insatisfação pode ser vista no rosto de Eden. De repente, o personagem principal, com uma voz que não tolera recusa, diz a Xander para contatá-lo agora mesmo. Nó está muito furioso porque Mark se comunica com ele familiarmente, então ele o teria matado na hora. Ele não consegue acreditar que seja verdade, mas diz muito que esse cara é realmente irmão de John. Xander dá um sorriso misterioso e pensa, ele sabe o que fazer agora, e vai baixar de atitude uma vez, já que é um repatriado. Nud diz que é muito difícil contatá-lo, mas ele pode mandar seus rapazes procurá-lo, e enquanto isso eles podem conversar, não podem compartilhar informações sobre os membros da guilda com a primeira pessoa que encontrarem, eles não têm ligação centro aqui. Enquanto os nervos de Mark são testados, o cara com a bebida já chegou. Eden acha que isso é só um ninho de cobras. Não se iludam, ele só veio atrás de Nick, ele vai matar qualquer um que esteja envolvido no assassinato de seu irmão. No fundo de sua alma, ele entende que o assassino não pode ter cúmplices entre os caçadores, por isso Mark precisa ter mais paciência para coletar informações. Xander se senta no sofá e diz que está honrado em conhecer o irmão John Eden, a quem tanto respeitava. Mark pede que ele conte tudo o que sabe sobre Nick Newman, e ele pensa em como Nud é irritante. O cara diz que na verdade não conhece Newman muito bem, mas eles ainda se dão bem. O cara com barba por fazer chama Bob e pergunta onde todo mundo foi. Mas Tayo não entende de quem ele está falando, ele o lembra de seu esquadrão da masmorra. O cara se lembra vividamente de tudo o que aconteceu lá, ele entende que agora uma palavra a mais pode levá-lo ao túmulo. Todos ao redor estão esperando. Bob diz que todos morreram durante a briga com o chefe. Parece que os ouvintes estão ainda mais chocados com esta notícia do que com a aparência de Mark. Um dos rapazes se levanta da cadeira e vai até Bob com desagrado. Ele pergunta que tipo de monstro estava ali. O cara recusa, dizendo que viu tal coisa pela primeira vez, e que não é bom com nomes. O cara já está muito próximo de Tayo, está pronto para bater nele se ele não contar a verdade agora, mas ele diz que é verdade, aquela criatura diabólica era realmente muito mais forte do que eles poderiam esperar. Acontece que o Nick já estava aqui, ele disse que matou o patrão e foi embora. E aí o Bob diz que o patrão matou todo mundo. Tayo já está suando muito e tremendo todo, ele diz que realmente matou o chefe. E depois saiu. O cara que estava perto pergunta o que aconteceu a seguir. Bob diz que enquanto eles estavam limpando apareceram outros monstros. Ele imediatamente leva um tapa na cara por isso. Xander não fica feliz que o cara esteja levando uma surra. Mas o agressor apenas diz que está ensinando algum sentido ao novato mentiroso. Porque o que ele disse não pode ser verdade. Parece que ele está procurando uma desculpa. Então o cara não resistiu e deu um tapa nele.
Nud pede a seu homem que se comporte decentemente, ele concorda de bom grado em cumprir a ordem. O cara se pergunta como Bob sobreviveu ao ataque do monstro, se ele é o mais fraco do time. Ele se levanta e pensa muito no que dizer para ele, parecia que mais um segundo de atraso seria o fim para ele. No último momento, ele diz que foi salvo por Mark, que apareceu inesperadamente por perto. Todos começam a sorrir e Xander pergunta se Mark realmente o salvou. Bob novamente diz que é verdade. Nud olha para Mark de forma conspiratória e pergunta que tipo de poder ele tem então. Bob pensa novamente no que dizer, e o cara aperta cada vez mais o abraço. Ele entende que não houve um único necromante antes, ele não sabe se deve contar a verdade. E se Mark o matar pessoalmente se ele revelar sua habilidade secreta? O cara cora muito e diz que já contou tudo o que sabe. Nesse momento, Eden se levanta para sair. Xander pergunta, realmente já? Mark pergunta sobre o que mais eles deveriam conversar. Nud coça a nuca e diz que, claro, não há nada. Ele vai até Bob e diz que é hora deles irem, então ele deveria parar de se abraçar. Tyle tenta ir embora, mas o cara diz que ainda não terminou e se recusa a deixá-lo ir. Mark se vira e diz ao idiota que Bob está vindo com ele e isso não está em debate. O cara fica indignado com o comportamento de Eden, mas Xander manda ele deixar o menino ir, já que o irmão de John precisa muito dele. Ainda segurando Bob, ele resiste, dizendo que o sujeito ainda não contou como os homens morreram. Nud franze o rosto numa careta de desgosto, chama seu homem de bastardo e ordena que solte imediatamente o menino. Há quanto tempo ele se incomoda com a vida alheia? O cara deixa Bob ir, mas manda ele voltar assim que puder, senão ele encontrará a irmã. Todos ao redor começam a rir. Bob olha para o rosto calmo de Mark. Eden e Tyle batem a porta e vão embora, deixando essa festa podre para trás. Xander novamente chama o cara de bastardo e pergunta quem o ensinou a se encolher diante do que voltou. Ele diz que um contra um ele pode ser mais forte, mas não conseguiu derrotar todos. Outro diz que irritar um repatriado cuja habilidade você não conhece é duplamente perigoso. O cara pergunta se o patrão disse onde procurar o Nick. Ele diz que claro que não. Ele não é idiota de dizer isso para a primeira pessoa que ele conhece. Eles perguntam que bilhete Xander lhe deu então. Ele acende um cigarro e diz que era o endereço do crematório. Os subordinados não conseguem acreditar no que ouvem. Seu chefe mandou o homem cansado da estrada de volta ao crematório para dormir lá para sempre. Nu diz que no crematório encontrará outros repatriados que vão lidar com ele. E o cara novamente pergunta por que Mark estava procurando por Nilma afinal. O chefe também fica confuso com isso. Bom, tudo bem que quem está no crematório vai bater todas as informações dele. Ele vai entender que mesmo pessoas como ele não deveriam cruzar o caminho de algumas pessoas. Alguém pergunta se ele pode ir dar uma olhada no crematório, e Xander diz que isso não é uma caixa de areia para ele, deixe-o ir trabalhar. Nud, ainda fumando um cigarro, liga para Nick e pergunta onde ele está agora. Newman diz que está se divertindo, e também que tem garotas para o chefe, deixa ele vir se quiser, mas Xander diz que Nick deve ir imediatamente ao seu escritório, ao qual diz que estará em breve. Nud entende que os caras do crematório devem resolver o problema com o irmão de John, então por que ele está tão nervoso? Os heróis olham para um prédio estranho. Bob não acredita que Nick esteja aqui. Mark pergunta se Tyle conhece esse prédio. Ele diz que este é um crematório. Membros da guilda Gargoyle estão trabalhando aqui, que estão lidando com as consequências dos ataques às masmorras. Xander realmente disse que Nick estará aqui. Bob está suando e não entende o que Nud poderia estar fazendo, porque Newman claramente nunca teria vindo aqui. Mark pergunta a Theo o que eles estão fazendo neste prédio, por que alguém vem aqui, e Bob acha que Eden é uma pessoa muito estranha, ele não está interessado em nada além de encontrar Nick. O cara diz que tem gente que procura traidores da guilda ou espiões, e dessas pessoas os trabalhadores do crematório recebem dicas e obrigam seus alvos a confessar tudo sob tortura. Bob também acrescenta que John não tem nada a ver com este edifício, ele apareceu após sua morte, mas Mark não parece se importar se ele realmente não está interessado na guilda de seu irmão. Eden se pergunta se Newman realmente poderia estar aqui. Tyle não tem certeza, ele diz que terá que entrar e ver. Mark diz que Bob deveria liderá-lo, porque ele é membro da guilda, eles deveriam conhecê-lo, mas o cara diz que ele nunca esteve aqui. O rosto de Eden muda e ordena que ele faça o que ele manda se o cara não quiser morrer. Os proprietários do local notam que chegou alguém, nomeadamente o irmão do João. Não sabe que tipo de local é este. O segundo diz que é simplesmente demasiado autoconfiante, tal como o irmão. O primeiro acrescenta que este foi a razão de sua morte rápida. O líder ordena que eles sejam levados para dentro do prédio.
Para dizer que Nick está aqui, Xander ligou. É tarde da noite, um grande prédio de escritórios no meio de um pequeno parque. À primeira vista pode parecer que não há ninguém lá agora. Aqui Steve relata o que aprendeu sobre Mark, perguntam sobre a habilidade e o local onde parou que voltou, mas ele não sabe de nada. O cara diz que o mandou para o apartamento do irmão, onde eles podem ficar de olho nele. As pessoas perguntam se ele suspeita de algo sobre a morte do irmão, mas Steve diz que não deveria, já que ele estava em outro mundo. Como ele saberia? E de qualquer forma, ele pareceu explicar tudo para Mark, mas pareceu entendido. Steve sugere não transformar montanhas em montanhas e não se preocupar com esse problema. As pessoas ficam extremamente irritadas, lembram quantos tiveram que ser sacrificados para se livrar de John, mas Steve diz que é improvável que o irmão Mark seja superior ao irmão em força, mas os outros dizem para ele não tirar conclusões precipitadas. Outro homem manda os outros pararem de ficar nervosos, pois eles conseguiram derrotar John. Mesmo que Mark seja mais forte, ele é apenas um, eles podem derrotá-lo. Se Mark for o mesmo rebelde racional, eles lidarão com ele da mesma maneira. Steve conta que o presidente disse que era preciso olhar o comportamento de Mark, e só então decidir algo, e decidiu que seria importante transmitir isso aos chefes das guildas sentados à sua frente. Algum figurão diz para não ligar para ele novamente até descobrirem a habilidade de Mark. Eles não têm ideia de quantos projetos ele tem em andamento agora. Já se preparando para mudar, as pessoas falam que precisam destruir o arquivo de Mark, mas Steve diz que já fizeram isso, e seu irmão só conseguiu o arquivo para fluxo interno de documentos. Alguém diz para ter mais cuidado ao espionar o cara. Aos poucos as pessoas se teletransportam para fora do escritório. Steve fica triste porque nenhuma única reunião para a qual ele é enviado está completa sem grosseria. Mark e Bob caminham sozinhos pelo prédio, procurando por alguém. Um homem aparece e percebe os viajantes, o que já enfurece Tail. O cara se apresenta como Capitão Tim, ele trabalha aqui desde seu retorno à Terra. Ele diz que Xander avisou o capitão sobre a vinda do irmão de John. Tim tira o cigarro da boca e pergunta se pode descobrir por que eles precisavam de Nick. Mark já está cansado dessa palhaçada, ele simplesmente exige que já o tragam até ele. Tim se pergunta se Eden Senhor acha um pouco indelicado conhecer alguém que você conhece pela primeira vez. Um cara atrás dele diz que não é costume eles se comunicarem assim. Tim não esconde sua raiva, ele não entende por que Mark parece não estar com medo. Apesar de todas as palavras do povo, Eden repete o seu mantra. Ele precisa de Nick, ao qual lhe é dito que primeiro deve descobrir o propósito da visita, porque eles não traem os seus. Mark diz que está dando uma chance a eles. Tim imita e pergunta por que não duas, então não entende por que o cara não está com raiva. Ele novamente diz que não precisa de Tim ou de qualquer outra pessoa, mas de Nick Newman. O comandante relata com desagrado que a guilda não pertence mais a John Eden. Portanto, ele não tem mais o direito de comandar aqui. Mark sorri levemente ao ouvir essas palavras. Tim enlouquece, pensando que eles estão rindo dele. Ele pergunta mentalmente a Desmond quantas almas estão olhando para ele agora. Um servo fiel diz que existem 25 almas na região mais próxima. Mark pede para acompanhar seus movimentos para que ninguém o pegue de surpresa. Eden manda alguém acordar, e Tim, ainda sem perceber seus problemas, se pergunta quem adormeceu ali. O irmão de John pede para ele acordar já. Consideram o cara um psicopata pior que o irmão. De repente, uma horda de esqueletos aparece atrás de Mark, alguns deles em armaduras com escudos, e outros em algum manto estranho. Um dos homens de Tim é feito em pedaços antes mesmo de ter tempo de entender o que aconteceu. Tim fica furioso. Os esqueletos atacam todos ao seu redor, inclusive ele. O capitão reage na velocidade da luz e saca sua pistola, que dispara rapidamente 2 tiros. O crânio do esqueleto que avançou contra o atirador se quebra rapidamente. A bala atingiu bem na órbita ocular. Mark observa a batalha e suspeita que Tim está imbuindo suas balas com poderes mágicos. O capitão continua a atirar com clareza e precisão nas multidões de mortos-vivos que avançam sobre ele. Outra bala transforma o crânio de um dos esqueletos em pequenas migalhas de ossos. Fugindo, Tim não entende como Mark ousou atacá-los. Quase no elevador de resgate, ele ouve um barulho baixo atrás dele. Ele consegue se virar e ver uma espada de osso voando em sua direção. Com a ajuda de uma habilidade incrível, o capitão consegue se esquivar, mas o golpe poderia tê-lo nocauteado. Muitos esqueletos estão indo em direção a Tim, e ele está completamente sem balas mágicas. Sem elas fica difícil. Um dos esqueletos se apoia em Tim, mas ele não para de atirar nem neste momento. Acontece que ele acertou o botão com um chute, o que ele mesmo não esperava.
Enquanto isso, um dos esqueletos ao redor enfia uma lâmina direto em seu peito. Ele acerta o esqueleto com sua pistola para aumentar um pouco a distância. Tim consegue ficar de joelhos e tenta puxar a espada de dentro de si. Com o próximo movimento, ele o arranca do peito e o joga no chão, o que rapidamente fica da cor de seu sangue. O capitão xinga sujo e continua a atirar, sentado de joelhos. Apesar de todos os ferimentos, os tiros de Tim atingiram um esqueleto após o outro. Aparece outro funcionário, ele não entende o que está acontecendo aqui, o capitão manda se armar e exterminar todos aqui. Enquanto o funcionário cumpre a ordem, Tim só consegue fugir em pânico da horda de esqueletos. Enquanto corre, Tim percebe um Mark calmo parado no meio de uma pilha de esqueletos. Ele grita que agora o Éden está definitivamente acabado, deixe-o se despedir de todos. O capitão se lembra de sua antiga força e percebe que a vida na Terra o enfraqueceu bastante. Por que exatamente agora ele precisa lutar contra um necromante e por que esse necromante é irmão de John Éden? Os esqueletos estão tentando de todas as maneiras encurralá-lo, mas ele não vai desistir tão facilmente. Pessoas armadas aparecem e atiram nos esqueletos. A garota dá ao chefe uma poção de regeneração. Tim diz que Mark é perigoso. Você não precisa brincar com ele, mas dar o seu melhor. Não vai doer vencer o cara também. O necromante diz que Bob não tem nada a temer ao seu redor, embora diga que os inimigos possuem balas mágicas e iluminadas que matam até os mortos-vivos. Mark olha para essas pessoas com armas mágicas, mas mesmo isso não evoca nele nenhuma emoção. Os soldados começam a atirar massivamente contra os esqueletos, mas parece que não há aumento na eficácia. Tim está apavorado, ele não entende como um morto-vivo estúpido comum pode calcular a trajetória de projéteis e se esquivar. Mark se aproxima de um lugar cheio de cadáveres e depois os revive usando sua magia. As pessoas estão em pânico porque esse cara é um verdadeiro necromante, mas Tiaguente manda o homem buscar armas adicionais. Éden está no mar dos mortos-vivos, dando-lhes um comando ofensivo. As pessoas estão tentando revidar, mas o número de mortos está aumentando, mas o número de vivos só está diminuindo. Um cara queria lançar uma granada, mas naquele momento um zumbi pulou sobre ele e o explosivo voou de sua mão. Tim, parado na escada, se protege de uma grande explosão no andar inferior, mas os esqueletos não se importam com o fogo, então correm direto para as chamas em busca de sobreviventes. O capitão de sua posição ordena que eles sejam retirados o mais rápido possível, pois o número só aumenta. Tim diz que não são simples esqueletos, o assistente acrescenta que são verdadeiros guerreiros com experiência de combate, ninguém jamais conheceu tais mortos-vivos nas masmorras de onde vieram. Tim tenta com todas as suas forças arrombar a porta para sair e escapar. Esqueletos ligeiramente queimados saem das chamas e caminham direto em direção às pessoas restantes. De repente, algo rompe a parede nas imediações de Tim e da garota. Mais e mais hordas de esqueletos emergem suavemente do buraco na parede. A garota aponta a metralhadora para fazer pelo menos algo ao seu alcance para destruir os esqueletos. O esqueleto é mais rápido e corta sua cabeça antes que ela possa realizar sua ação. Ele então chuta a cabeça de Tim para causar algum dano e desmoralizá-lo ainda mais. O capitão tem que passar rapidamente por baixo de alguma viga mais próxima do telhado. Nick entende que se ele matar Mark, tudo isso acabará, e os necromantes são fracos a ataques físicos. Éden ainda está de pé e olha calmamente para seus oponentes moribundos. De repente, um dos lutadores do crematório joga uma espingarda para seu capitão, uma espingarda de bombeamento. TM imediatamente carrega uma carga completa de munição e se prepara para atirar nos mortos. Ele é então atacado por um esqueleto, mas consegue repelir o ataque com o corpo da arma. Tim pula e dispara um tiro que abre um buraco no peito do inimigo. Uma careta maluca distorce o rosto do capitão, agora ele sente sua força. Mark observa o que está acontecendo à distância dele com um leve sorriso. Um dos soldados perfura a espinha de outro esqueleto com uma flecha. Acontece que é explosivo, então todos agora podem admirar a grande explosão onde os esqueletos ocorreram recentemente. No entanto, um novo lote de esqueletos já está correndo para ajudar seus irmãos caídos. O arqueiro percebe com grande aborrecimento que não tem mais flechas. Um esqueleto que aparece por trás interrompe seu raciocínio perfurando-o. Mark ainda continua a ressuscitar os mortos, aumentando seu número total. Um exército inteiro de todos os tipos de espíritos malignos já havia se reunido em torno do cara. Bob vê um esqueleto com arco entre os mortos-vivos e percebe que Éden não é um simples necromante, já que pode convocar soldados com armas de longo alcance. O esqueleto puxa a corda e envia uma flecha para atingir seu primeiro alvo nesta vida. A flecha atinge Tim diretamente no peito, reduzindo rapidamente suas chances de sobrevivência.
Então o esqueleto corre até ele, preparando-se para agarrá-lo pelo rosto. O guerreiro rapidamente coloca o homem sobre as omoplatas e bate a cabeça no chão. Mais 3 esqueletos observam isso de alguma distância, de um buraco na parede. Mark pessoalmente começa a se aproximar de seu principal oponente, que está à beira da morte. Nem um pouco tão arrogante, mas sim assustado e meio morto, Nick diz que Eden é um verdadeiro monstro. O cara se levanta e olha para ele com arrogância, seja zombando ou esperando por alguma coisa, te implora para ele não se aproximar. Um dos esqueletos, para horror do capitão, sem a menor piedade enfia uma lâmina em sua coxa. Em meio à dor, ele pergunta se Mark entende o que ele fez agora. Eden apenas relata sem emoção que se Nick Newman tivesse sido trazido até ele, nada disso teria acontecido. Tim chama Mark de psicopata novamente, ele diz que sua morte não resolverá o problema, ele não entende por que precisa tanto desse Newman, mas ainda vai se arrepender de ter voltado à Terra. Após essas palavras, um dos esqueletos decide bater na cara do atrevido por insultar o governante. Porque, em meio a murmúrios insatisfeitos, ele vira Tim e o coloca de cara no que sobrou do chão. Mark diz que o capitão deveria ter ouvido o que ele diz enquanto Tim estava sendo espancado. Outra espada fica presa em sua mão, Tim grita de dor e o próximo mês já se aproxima. Eden diz que está lhe dando mais uma chance, e os esqueletos atrás dele olham fixamente para o massacre. Mark faz uma pausa e pergunta se o capitão lhe dirá onde Nick Newman está escondido. O capitão cospe sangue e ainda encontra forças para rir, dizendo que Eden não vai reconhecer nada aqui, pode simplesmente matá-lo. Mark pede desculpas, mas ainda assim conseguirá todas as informações de Tim, ele só esperava que não fosse necessário. O rosto do capitão está coberto de sangue, sua camisa também está manchada e seus olhos começam a se fechar gradativamente. A última coisa que Tim vê é o rosto de Mark, que diz com os olhos fechados que depois da morte com certeza lhe contará tudo. O capitão diz que mesmo Mark sendo um necromante, não será possível usar seu corpo após a morte. Eden vai embora e ordena que o esqueleto mate Tim. Depois de todos os ataques que suporta, ele finalmente morre pela lâmina da espada de um homem morto. Roderick diz que todas as 25 almas estão agora à disposição do mestre. Mark usa o feitiço Olhar da Morte e vê que Xander estava conversando com Tim. Ele entende que Nud é capaz de chamar Nick até ele. O necromante diz sem emoção que eles precisam voltar. Bob não entende. De volta ao clube. Eles entram no carro, deixando o prédio em chamas para trás. Mark diz que Taeo logo verá por si mesmo. O cara está se perguntando o que fazer com o crematório. Eden está se perguntando o que há de errado com ele. Bob diz que Mark acabou de matar todos os lutadores do crematório. Se eles não entrarem em contato por muito tempo, outros caçadores virão resolver o problema. O necromante não se importa. Taeo suspira pesadamente, sem entender o motivo de Mark e diz que a guilda vai se vingar dele. Eles dirigem o carro em silêncio. Eden olha para Bob e vê que ele está muito nervoso. Taeo se intromete e diz que está falando isso porque Mark pode estar em perigo. O menino não liga nem um pouco, mas depois acrescenta que, na verdade, ele só tem medo de morrer, já que Eden é um necromante forte. Esta é a primeira vez que ele vê guerreiros esqueletos tão perigosos, então Mark vai ficar bem, mas Bob não é assim. Então se a guilda descobrir o que aconteceu no crematório, eles virão atrás dele, porque Xander viu que Taeo foi embora com o irmão de John. O jovem começa a suar muito e lembra que também está preocupado com a irmã, mas não consegue dizer isso. Mark pergunta se isso é tudo o que Bob queria dizer e sutilmente sugere que Eden pode reviver os mortos. O necromante olha atentamente para Taeo e se pergunta se ele quer que o personagem principal esconda as evidências ressuscitando os membros do crematório. Bob diz que não é preciso ressuscitar, só é preciso esconder o envolvimento deles nisso. Mark diz que não vai ressuscitar esse lixo, ele já tem uma equipe. Aqui, o menino de repente pede para descobrir, para seu próprio bem, e o necromante apenas olha para ele com seu olhar estranho. Bob pergunta por que Mark está fazendo isso e pergunta se o cara sabe alguma coisa sobre a seita da cripta. Recentemente, após sua morte, Tim disse a Eden que Nick estaria escondido na seita da cripta. Taeo Sui pergunta como Mark sabia da seita da cripta, ao que ele diz que viu alguma parte deles no caso de seu irmão. Bob diz que essa é a maior gangue de criminosos. John muitas vezes brigava com eles porque os impedia de cometer roubo. Bob diz que quando os primeiros monstros e masmorras apareceram na Terra, todos começaram a considerar isso o início do fim da humanidade. Mas,
Depois de um tempo, algumas pessoas acordaram e outras voltaram. Depois disso ninguém mais chamou esse evento de desastre. A humanidade conseguiu se adaptar a novas habilidades para cometer crimes mais ousados e graves. Mark pergunta se seu irmão eliminou toda a seita da cripta. Bob diz que isso não é inteiramente, já que a maioria das pessoas da seita não foram despertadas, embora muitos despertos morram em suas mãos, mas então eles vieram atrás de John Eden. O necromante manda Theo continuar sua história, e ele diz que é uma história muito longa. Eden, por sua vez, observa que parece não haver razão para não contar agora. Bob diz apenas se alguém ver seu carro. Mark calmamente diz que matará quem o impedir de contar, e Theo não entende se foi brincadeira ou verdade, mas o principal é que ele começa a contar. Xander pergunta a Nick quem ele já contou sobre o assassinato de John Eden. Ele recusa e diz como o chefe pôde pensar nele assim. Enfurecido, Nud se pergunta o que Mark está farejando sobre a morte de seu irmão. Nick não sabe, mas o próprio Xander sabe que Newman se livrou das evidências. Talvez aquele cara apenas tenha entendido algo errado. O chefe diz que é por isso que está preocupado porque todas as evidências estão escondidas, mas de alguma forma ele começou a suspeitar de algo. Nick, como se nada tivesse acontecido, dá de ombros e diz que eles podem se livrar desse problema. Se isso o incomoda tanto, ele vai pessoalmente pedir aos seus rapazes que se livrem do irmão mais velho John. Xander pergunta onde Nick viu uma sugestão de piada aqui, o que é engraçado para ele. Newman se desculpa, percebendo seu erro. Nud diz que Nick deveria ir com ele, porque eles precisam ficar temporariamente escondidos na seita da cripta. Newman se pergunta por que tais medidas, ele tem algum mal-entendido com eles, e Xander diz que o cara deveria fazer o que lhe foi dito, se ele não o fizer. Não quero morrer. Eles saem pela porta, e Nick diz que só irá se eles tiverem boas meninas. Xander, em estado de choque, pergunta se ele está falando sério. Ele pede desculpas pela piada. Nud diz que voltará em breve, mas por enquanto deixa o restante ficar de olho nos monitores. Ele terá azar se perder algo suspeito. O cara está chateado porque hoje tem mais um dia de trabalho como cão de guarda. No mesmo momento em que ele percebe Mark e Bob nas câmeras, ele não consegue acreditar no que vê. Os outros perguntam quem está ali, mas depois percebem que já deveriam ter morrido há muito tempo, de onde vieram e, o mais importante, o que fazer agora, porque Nud foi embora. O cara pede para alguém entrar em contato com Xander, e ele mesmo diz que precisamos cuidar desses dois por enquanto. Eles continuam perguntando o que precisa ser feito com Mark e Bob, ao que ele responde que já disse que eles precisam ser cuidados. Ele pede que ele diga ao segurança para deixar esses desgraçados entrarem quando eles se aproximarem. Outro cara diz que o patrão não gosta quando fazem bagunça aqui. Ele se oferece para convidar o repatriado para o porão, onde o cão profissional percebe que dificilmente ele irá lá com eles só porque eles querem. O responsável diz que vão colocar uma barreira para que nada suje aqui. Ele avisa ao cara que sugeriu a ideia com o porão para fazer isso, embora ele pareça não saber colocar uma barreira. Depois de alguns momentos, ele coloca a mão no chão e um campo estranho começa a emanar dela. Com o tempo, toda a sala se transforma em uma espécie de ponto azulado em relevo. A barreira está pronta, tudo voltou ao seu lugar, mas agora, se derramar sangue e órgãos, podem derrubá-la e jogar fora o conteúdo. O cara se pergunta se vale a pena se preparar para as perdas. Mark é devolvido, afinal o principal ri, sem entender do que está falando, e o outro diz que dificilmente o retornado morrerá sem resistência. O capataz diz que eles simplesmente vão enganá-lo. Ele culpa porque o segundo precisa de um cérebro se ele não o usa. Ele dá uma faca para o cara, dizendo que se trata de uma nova arma da seita da cripta, que é muito eficaz contra os despertos. O cara fala que é só uma faca, a seita tem mesmo medo de deixar de ser considerada gangster. O chefe interino diz que essas facas sugam toda a mana. Mark não será capaz de lançar feitiços e se tornará comum. O cara diz que o autor do assassinato é simplesmente louco. Na verdade, toda a responsabilidade para com o chefe é dele. Quando um cara diz que vai assumir a culpa, outros ficam mais dispostos a pegarem armas. Alguém bate, as pessoas param na entrada e dizem que podem entrar. Os desavisados Bob e Mark se encontram na frente dos assassinos. Theo percebe que eles trancaram todas as saídas. Acontece que eles já descobriram tudo. Agora ele não terá escolha a não ser lutar. Bob não sabe se Mark pode lidar com eles, e o próprio necromante permanece calmo enquanto os bandidos mostram os dentes para ele. Mark vê essa foto calma e se pergunta para onde foi o cara que estava sentado aqui antes.
O chefe dá um gole no cigarro e se pergunta por que Eden não presta atenção à sua linguagem e a quem ele se refere com suas palavras. Mark acha que não há necessidade de perder tempo com eles e diz sem cerimônia que lhes deu uma chance que eles perderam. Seus olhos se iluminam, chamas azuis fumegantes se espalham ao seu redor e ele usa o despertar. Um monte de esqueletos aparece rapidamente ao redor do Eden, prontos para matar seus inimigos. Os caras, que contavam com uma luta fácil, ficam chocados com o aparecimento de mortos-vivos ao redor de seu alvo. Mark dá uma ordem ofensiva aos esqueletos, o que faz com que seus olhos pareçam brilhar com mais intensidade. Algum mago esqueleto aperta toda a luz da sala em suas mãos e a apaga. Ex-caçadores e vítimas atuais gritam quando as luzes se apagam e eles não conseguem mais ver nada. O cacique manda que levem as armas à mão, pois eles aguentam, pois seus olhos ainda estão se acostumando com a escuridão. O cara vê os esqueletos ao seu redor sendo rapidamente despachados por seus companheiros. Mesmo que uma gota de sangue de alguém caia em seu rosto, ele tenta manter a calma. Ele acredita que o patrão deve ser avisado a todo custo, já que a habilidade é verdadeiramente mortal. Enquanto ele pensava nisso, 3 espadas o perfuraram e outra se preparava para abrir sua garganta. Os últimos pensamentos antes de sua cabeça se separar de seu corpo foram que eles estavam enganados e Mark não é um necromante comum, ele é a própria morte. Um grande prédio de escritórios no meio da cidade, a lua brilha tanto que parece que há luz acesa em todas as janelas. Os hóspedes deste lugar estão relaxando, alguns jogando cartas, outros olhando pela janela. A porta se abre e de repente um som estranho e assustador é ouvido atrás dela. Um dos caras se pergunta se eles realmente perderam aquela batalha. Um homem extremamente manchado de sangue aparece e outro semelhante é mostrado atrás da porta. As pessoas não conseguem acreditar no que veem. Diante delas está um zumbi, que também está inchando e sibilando alto. Eles entendem que ele está prestes a explodir, precisam se deitar no chão com urgência. No mesmo momento ele explode, espalhando as pessoas em diferentes direções da sala. O prédio em que várias luzes estão acesas nas janelas pertence à seita da cripta. O cara com a tatuagem de caveira no braço acende um cigarro e se pergunta se Xander quer que ele siga seu homem. Nud e Nick estão claramente tensos. O chefe diz que é só por um tempo. O chefe local exala fumaça e diz que precisa de uma explicação sobre por que tem que manter esse garoto aqui. Nick diz a Kintark para não ser tão mal, eles são velhos amigos. Ele diz a Newman para não rir na cara dele, caso contrário ele vai chutar a bunda dele. Ele diz que não gosta da aparência de Nick, do jeito que ele se comporta e até de sua voz, cada parte de seu corpo o enoja. Xander pede para ele não dizer isso, ele o lembra que eles ainda fazem parte da cripta, mesmo que quem não goste dele. Tark se pergunta por que aqueles que estavam sob a proteção de John não são membros de sua família. Newman novamente quer deixar escapar algo, mas quem o cala, ordenando que ele cale a boca imediatamente. Tark diz que esses idiotas não transmitiram uma palavra para ele quando Eden estava vivo, e agora eles apareceram. Xander diz que eles podem resolver seus problemas mais tarde, mas agora ele realmente precisa de ajuda. Quem diz que eles deveriam procurar outra pessoa? Nud conhece muitas pessoas agora. Xander pede a seu homem para ir tomar um café, ele parece estar tramando alguma coisa. Newman não tem escolha a não ser ir buscar o café. Tark pergunta por que Nud se preocupa tanto com essa escória. Xander pergunta se quem sabe algo sobre Chunky Burke. Pergunta se este é o primeiro presidente da Associação dos Retornados. O interlocutor acena silenciosamente. Nud diz em voz alta que esse aboltus travesso e prejudicial é seu meio-irmão. Os olhos de quem se arregalam e ele não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele não acredita que isso seja verdade. Xander diz que já teria matado esse idiota há muito tempo se não fosse por seu irmão. Tark ri, dizendo que sabia que esse bastardo arrogante tinha alguém pelas costas, mas ele achava que não. Quem pergunta se era o pessoal de Chunk que estava caçando John? Xander diz que este é seu esquadrão secreto. Tark pensa que isso significa que ele também pode trabalhar com Burke. Nud se pergunta se quem precisa de algo dele. Ele diz que precisa de muitas coisas, porque todos os caçadores são diferentes. Como se viu, nem todos têm poder suficiente, mesmo na seita da cripta. Xander pede a Tark para manter esse idiota com ele por um tempo, e então ele falará bem dele na frente de Chunk. Tark se pergunta quanto tempo essa situação de curta duração irá durar, já que ele não será capaz de tolerá-la por muito tempo. Xander diz que entrará em contato com ele quando todos os assuntos necessários forem resolvidos. Nud acende um cigarro e pensa que o pessoal do crematório já deveria ter ligado de volta, porque ainda há silêncio no telefone. Enquanto ele pensa, seu telefone toca sobre isso, mas ainda não se sabe quem está ligando.
Ele pega o telefone e seu funcionário liga e diz que tem notícias importantes para seu chefe. O homem relata que houve uma explosão no escritório e seus rapazes ficaram feridos, grita Chandler, sem entender quem poderia ter organizado isso. Ao telefone dizem que muito provavelmente foi o irmão de John, que veio enquanto Chandler estava fora. Ele voltou novamente, os caçadores pediram para deixá-lo entrar, então eles o fizeram. De raiva, Nud morde o cigarro com tanta força que uma densa coluna de chamas sobe dele para o teto. O dono do quarto não fica feliz, ele manda parar. Ele pega o fogo do cigarro diretamente na mão, começando a controlar qualquer fogo que possa ter ocorrido. Um desconhecido informa ao telefone que está indo para o quartel-general. Deixe que eles montem um esquadrão de assalto lá. Bob e Mark estão parados ao lado do carro. 2 cadáveres estão deitados ao lado dele. Eden usa o mesmo feitiço para ler os pensamentos dos falecidos. Tyle diz que Chandler está ligando para seu telefone há muito tempo. Ele pode atender. Mark dá sinal verde. Noel grita tanto ao telefone que Bob tem que afastar o telefone da cabeça e se pergunta onde eles estão agora. Mark diz ao cara resmungão para dizer onde eles estão agora. Ele diz onde eles estão e Chandler pede que fiquem parados. Ele chegará lá agora. Noel diz que vai acabar com eles se eles saírem de lá. Bob fica horrorizado, mas diz que eles vão ficar aqui. Tyle entende que Nud não gostaria de vir aqui assim. Ele provavelmente já sabe de tudo que eles fizeram. Enquanto o necromante continua a ler a memória, Bob pensa que sua vida miserável como caçador chegou ao seu fim miserável. Mark pede a Desmond um relatório preciso sobre a situação atual. O esqueleto diz que eles já perceberam que o Eden não está lá. Mark pergunta o que eles fizeram a respeito. Ele não diz nada ainda, mas se descobrirem que ele se mudou para ela, uma invasão será tentada. O esqueleto fiel também acrescenta que os mesmos servos da 1ª à 7ª Legião querem ser convocados para o mundo onde Mark está agora localizado. Sua sede insaciável de morte e sangue está crescendo inexoravelmente. Em Hall, sob o comando do Eden, existem várias legiões da morte. Se você chamá-las aqui, então o desaparecimento da raça humana é apenas uma questão de tempo. Ele entende que não pode usá-los de forma tão imprudente, por isso diz que as legiões da 1ª à 5ª permanecem no local, porque proteger o palácio é a tarefa principal. Mark decide convocar a 6ª e a 7ª legiões de ela. Ele próprio retornará para lá quando terminar seus negócios aqui. Roderick diz que mais e mais almas estão migrando para o mestre. Ele diz que, dada sua força, a parte da legião que o dono convocou não será suficiente para a batalha. Pessoas aparecem bem na frente deles, armadas com tudo que podem, para horror de Bob. Um clarão de fogo aparece bem na frente do rosto de Theo, em pânico selvagem, e do mesmo Eden. Chandler emerge com seus homens e diz que enviará Mark para o outro mundo, assim como seu irmão antes. Nu diz que Eden tem um faro incrivelmente bom para cadáveres. Como ele sabia sobre esse lugar? Uma projeção de Roderick aparece atrás dele. Ele diz que as almas do 7º aguardam suas ordens. Tudo ao redor está novamente coberto por uma névoa azul. Mark convoca a 7ª Legião. O servo cumpre a tarefa. Chandler, sem perceber os esqueletos rastejando sob seus pés, diz que Mark tinha muito que fazer hoje, mas agora acabou. Nesse momento, ocorre uma explosão sob seus pés, que joga ele e outra pessoa para longe. O caçador saca uma pistola, não entende o que está acontecendo enquanto aponta apenas para o esqueleto. Ele não tem tempo de reagir antes que o esqueleto já o empare na lâmina, como um pedaço de carne no espeto. Chandler queima o campo ao seu redor, danificando alguns dos esqueletos convocados. Ele percebe com horror que Mark é um necromante, e seus olhos imediatamente falam sobre isso. Afinal, só de vê-los já dá vontade de matar essa pessoa, é tanto ódio que eles causam. Porém, Mark ainda permanece calmo. Contando com seu exército, Bob está muito nervoso, mas não tem escolha a não ser esperar. Cada vez que ele fica cada vez mais surpreso com a força de Mark, agora aparecem esqueletos com escudos. Os escudeiros desviam habilmente as balas apontadas contra eles, tornando as armas de fogo inúteis. Mãos emergindo do chão de repente agarram um dos membros de Nud. Esqueletos rastejam e derrubam pessoas desavisadas no chão. Após tais travessuras, os espadachins correm e terminam com a penetração letal da lâmina. Nud entende que existem muitos inimigos. Quem é esse Mark? De onde ele consegue tanto poder? Ele continua a atirar em esqueletos enquanto seus homens morrem, perguntando-se se os necromantes têm um limite de mortos-vivos convocados. Bob não vê mais inimigos por trás das hordas de esqueletos que rastejam para este mundo. O cara fica horrorizado porque Eden consegue convocar tantos soldados sozinho.
Os impiedosos mortos-vivos destroem uma pessoa após a outra, reduzindo o número de pessoas vivas em um ritmo rápido. Xander acende uma bola de fogo gigante e diz que Mark não pode escapar dela. Neste momento, um esqueleto aparece do nada e corta um membro bem exposto. Assim, a bola de fogo se estratifica e cai diretamente sobre seu criador, obrigando-o a rolar no chão na tentativa de se extinguir. Mark se levanta e olha para as pessoas mortas e para o inimigo quase morto, que recentemente ameaçou matar Eden. O inimigo fica de joelhos e espera o que o vencedor incondicional deseja dele. Ele diz a ele para descansar em paz, e o espadachim acaba com o sofrimento de Nó. Eden novamente usa o olhar do falecido para entender onde procurar Nick Newman. O senhor pede a Desmond que escreva tudo o que vê agora. Roderick diz que já fez isso. Agora eles sabem seus nomes, rostos, vozes e, o mais importante, a localização de suas almas. Mark ordena que seu servo convoque o Dullahan da 7ª Legião. Roderick cumpre a ordem de boa vontade. Um gigante vórtice roxo de magia aparece, que parece estar neste e em outro mundo ao mesmo tempo. Lamur, o Dullahan da 7ª Legião, aparece, recebeu o chamado de seu mestre e humildemente apareceu para ele. Ele pede perdão por qualquer erro, está vestido quase igual ao Roderick, mas seu cajado parece um galho com muitos crânios. Bob percebe que nunca ouviu tal voz, ela evoca imagens do reino infernal, ressoando com a morte e os gritos de seus inimigos. Mark diz que precisa contar algo ao servo recém-chegado, ele concorda e aguarda ordens. O proprietário diz que Desmond mostrará a Lamor as memórias vistas por Eden. Ele pede para encher de pesadelos as mentes daqueles que mataram seu irmão e estavam na visão. Depois de alguns momentos, o cara diz que viu tudo que o dono viu e vai cumprir o pedido. O cara olha para Xander e pede permissão para iniciar a tarefa com ele. Ele coloca a mão na cabeça de Nó e aponta seu cajado para o céu, carregando-o com energia roxa. Depois disso, sua equipe começa a criar raízes que chegam ao cérebro e ao coração de Xander, o que deixa Bob horrorizado. O cara fica chocado, não entende o que está acontecendo. Será que está mesmo absorvendo a mana do Nud? Mas então ele percebe que sua suposição estava completamente errada, porque ele não absorve mana, mas sangue. Os crânios do cajado rapidamente começam a crescer em pele, saturados com o sangue de outra pessoa. Bob até cai no chão, e os chefes de Nick e dos dois chefes da associação crescem na equipe. Tudo o que resta do antigo corpo de Nud é uma concha decrépita sem características de identificação. O Dullahan diz que agora pode transferir a vontade do mestre para esses chefes. De repente, um dos culpados começa a tremer, uma mulher próxima se pergunta o que há de errado com ele. Ele se levanta e não entende o que poderia ser, magia ou ilusão, mas não sentiu nada. Newman agarra sua cabeça e grita. A pessoa mais próxima se pergunta o que aconteceu. Ele está tremendo todo, mas diz que está bem e que não há nada de errado. Chunk está sentado em seu escritório e pensa calmamente sobre seus problemas presidenciais. Neste momento, um leve tremor, completamente incomum para ele, percorre este homem forte. Ele liga para o telefone interno. Eles estão interessados em como podem ajudá-lo. Ele ordena que Steve Newman seja chamado até ele. Steve aparece na porta, pede perdão e pergunta se foi chamado. Chunk pergunta se Newman viu algo suspeito durante o interrogatório, mas o homem não entende o que o chefe quer dizer. Ele pergunta se Steve notou algo estranho em seus poderes de caçador. Ele diz que não viu nada de especial. Newman pergunta ao presidente o que aconteceu. Se lhe contarem, ele certamente lidará com isso. Chunk pede para ele entrar em contato com todos os caçadores que lutaram contra John Eden. Isso é uma emergência. Steve se pergunta como uma emergência pode acontecer tão rapidamente. O presidente diz que discutirão os detalhes pessoalmente quando chegarem aqui. E diante dos olhos de Tark, um olho escuro gigante ainda está flutuando, cobrindo sua mesa. Uma entidade sombria aparece e toca o rosto do presidente, dizendo que sabe quem matou John Eden. Chunk fecha os olhos e pensa como aconteceu que seu irmão conseguiu descobrir, e tão cedo. O presidente chega ao absurdo de Mark ser um necromante, e ele pode ler os pensamentos de cadáveres, e também não entende que tipo de criatura estava bem na sua frente. Claramente não era um morto-vivo comum. Uma sala de conferências. O presidente está sentado na cabeceira da mesa e há muitos mais caçadores por perto. Um deles conclui que o irmão de John que voltou pretende matar todos eles. O crematório também é varrido da face da terra, como se nunca tivesse existido. Todo o esquadrão de assalto, junto com Xander Nó, desapareceu sem deixar vestígios. É improvável que alguém os veja. Eles não podem simplesmente fechar os olhos para isso. O presidente diz que Mark não parece pensar que a morte de seu irmão foi um acidente infeliz.
Todos ao redor estão em pânico, perguntam se isso significa que o jovem sabe que mataram seu irmão. Como ele poderia saber disso? O presidente diz que eles ainda estão no processo de descobrir isto, mas ele definitivamente os vê como inimigos e, portanto, é urgente tomar medidas retaliatórias. Um dos caçadores pergunta o que o vice-proprietário estava fazendo se as coisas tivessem chegado a tal situação. Ele diz que o deputado acabou de limpar a masmorra e agora está investigando. Outro caçador pergunta se o deputado se torna automaticamente o novo mestre da guilda. Ele acha que pode simplesmente passar todo o seu tempo nas masmorras. O presidente diz que lá entrou ainda antes do regresso de Mark Eden, e a tarefa revelou-se difícil, mas talvez isso seja suficiente. Pede para ouvir com atenção o que agora tem a dizer. Ele diz que a associação realizará uma conferência sobre Mark e emitirá uma ordem para matá-lo publicamente. As pessoas dizem que para isso Eden Senhor teve que cometer um crime grave. Outros dizem que podem compensar, já que a história é sempre escrita pelos vencedores de qualquer maneira. O presidente diz que para lutar contra Mark eles precisarão de ainda mais soldados do que esperavam, então precisarão pensar detalhadamente no plano. Para lidar com Mark Eden, você precisará fazer com que todos os caçadores da América desejem ativamente sua morte rápida. Outros caçadores dizem que poucos caçadores vão querer matar, eles ganham um bom dinheiro com as masmorras, não precisam disso, apenas uma quantia substancial de dinheiro pode motivá-los. O presidente considera cuidadosamente uma opção e diz que podem oferecer alojamento no castelo. As pessoas dizem que os 40 milhões que temos vão enlouquecer quando descobrirem. Essa opção só pode ser oferecida se o presidente souber lidar com as consequências. Eles perguntam se o presidente tem certeza de que todos os 40 milhões são necessários. Morar em um lugar assim poderia causar muitos conflitos entre os caçadores. As pessoas sugerem imaginar que vários caçadores matarão Mark. Se você oferecer moradia a todos eles, então a residência do castelo declarará guerra. E se você não fornecer moradia aos caçadores, eles se rebelarão. Dizem que os próximos alvos serão o próprio presidente e sua equipe. Chunk tenta objetar, dizendo que o principal agora é impedir Mark de novas ações. Ele diz que houve uma provocação por parte de Mark. Se eles simplesmente dividirem suas forças em esquadrões, só ganharão tempo para ele, então medidas rigorosas devem ser tomadas para fazê-lo se arrepender de seu retorno à Terra. Em seguida, o presidente propõe apresentar Mark como o principal inimigo, para que todos entendam o quão perigoso ele é e por que é necessário lidar com ele. Neste momento, ele declara encerrada a reunião e diz que iniciará a conferência imediatamente. Um corredor sombrio cheio de cadáveres humanos. Apenas um consegue andar. Ele tenta percorrer os corredores manchados de sangue, segurando o lado ferido, mas o esqueleto já o alcança. Ele não teve chance, então o esqueleto o alcança e o apunhala nas costas com uma lâmina. Um pouco atrás está outro esqueleto que acaba com aqueles que ainda estão vivos, mas não correm. O homem pensa que o esqueleto foi embora e rasteja em direção ao walkie-talkie para entrar em contato com as pessoas. Ele pega o rádio nas mãos e manda o patrão fugir daqui sem olhar para trás. Nesse momento, um esqueleto aparece e o afasta da outra pessoa pelos cabelos. O esqueleto monstruoso então atinge a cabeça com sua espada, abrindo-a. O último sobrevivente é abordado pela sombra de um homem que não tem medo de esqueletos. Mark se vira para a janela e pergunta se a última pessoa sabe por que Mark veio. O homem treme todo, mas sente que não quer responder, como se a resposta equivalesse à morte. Com o que resta de suas forças, ele rasteja até o Eden e pede que salve sua vida lamentável. Mark olha para ele, e o infeliz não interrompe seu apelo, mas, como você sabe, o Eden mais velho não tem emoções. O necromante pede que ele traga uma lista dos responsáveis, mas o homem não entende. O Dullahan aparece e diz que precisa de uma lista com os nomes dos responsáveis pela morte de John Eden. Aí ele entende o que querem dele e abre uma parede secreta que estava bem próxima. Acaba sendo um arquivo secreto. Mark examina grandes coleções de documentos e percebe que é exatamente disso que ele precisa agora. Ele pergunta o que mais pode fazer por eles, mas o Dullahan tinha um plano diferente. Os esqueletos o agarram para acabar com ele, e ele pede desesperadamente para ser libertado. O morto-vivo corta a cabeça de um homem e o Dullahan está prestes a repetir seu ritual novamente. Bob vê que desta vez os crânios não estavam cobertos de carne, mas começaram a expelir uma névoa roxa. Depois disso, os esqueletos de Mark massacraram todos os membros da seita da cripta. Embora tenham resistido desesperadamente, não tiveram chance. Ilamor seguiu Eden por toda parte, coletando as almas dos mortos, passando ameaçadoramente por fileiras de cadáveres. Bob olha para Mark,
que está ocupado lendo, e se pergunta onde ele pode usar tantas almas. Neste momento, é anunciado publicamente na televisão que foi emitida a ordem de execução de Mark e Eden. O Eden mais velho ouve o presidente dizer que ele é um assassino que cometeu uma série de assassinatos ao retornar de outro mundo. Ele pede a todas as pessoas que reportem à associação se virem Mark e Eden em algum lugar e, para sua segurança, não devem confrontá-lo por conta própria. Mas, ao mesmo tempo, prometem pagar uma recompensa generosa a quem de alguma forma o detiver. Bob entra em pânico e diz que eles já sabem de tudo, então precisam fugir com urgência. Ele não entende por que Eden está tão focado neste livro neste momento. Quanto mais tempo Tale passa com ele, menos ele entende o que Eden deseja alcançar. Ele folheia o livro e não acredita que tantas pessoas estejam envolvidas no assassinato de seu irmão. Ele acredita que irá verificar depois de se livrar delas. Mark e seu servo se levantam e estão prestes a sair. Bob pergunta para onde estão indo e pede que pelo menos o avisem da próxima vez. O necromante sem emoção se vira e diz que o cara pode ir aonde quiser. O cara não entende se Mark realmente decidiu se livrar dele assim. Agora eles também não vão deixá-lo em paz. Neste momento, Bob recebe uma notificação solicitando que ele entre em contato com a associação caso Mark seja encontrado. Agora o telefone dele também toca. Acontece que é Nick Newman. Ele está se perguntando se Tale ainda está vivo. Nick diz que sabe de tudo. Bob entrou para Mark só porque é irmão de John. O cara realmente achou que iria subir na guilda daquele jeito. Bob pede para ele parar porque ele não fez nada. Newman manda Tale parar de mentir. Para onde foi o resto dos caras? Mark provavelmente os matou. Bob não entende o que fazer agora porque Eden o deixou aqui como se ele não se importasse nem um pouco. Ele entende que muitas câmeras o viram junto com Mark, então não há como ele escapar impune. Nesse momento, Nick acorda ao telefone e pergunta se esse idiota chamado Bob quer contar alguma coisa para ele. Newman diz que cortará Mark e sua irmã em pedaços bem na sua frente. Bob decide desligar a ligação, então as maldições de Newman terminam em algum lugar entre as palavras, sem deixar claro como ele pretendia terminar. Tale tira os olhos do telefone e caminha por um corredor cheio de cadáveres em direção desconhecida.